Oi pessoal, boa tarde. Eu, Raquel Rangel, estou aqui de novo para falar um pouquinho sobre autismo. E hoje eu queria explicar assim de uma forma bem leiga, né, como uma mãe de autista, o porquê que é chamado espectro autista. A gente precisa entender que espectro significa uma coisa que tem um leque que varia de uma extremidade até na outra. Então, se a gente pensar que um espectro, ou por exemplo, se a gente pensar quando a gente estuda lá na física, na escola, que quando uma luz passa por um prisma, a gente vê aquela luz divergir e ir para vários raios de luzes menorzinhos, a gente vai entender que o espectro autista significa que cada autista é diferente um do outro. Não tem um autista que é igual ao outro. Existe autista desde um grau bem severo até um grau mais leve. E aqui vai um conselho. Muitos autistas não gostam dessa divisão grau severo e grau leve. Então é mais fácil a gente falar do nível 1, 2 e 3, porque é um número. Quando você fala autismo severo e autismo leve, para o autista, e eu posso dizer isso falando dos autistas de alto funcionamento, né, que entendem bem a condição deles, eles se sentem menos importantes no diagnóstico se você fala que o que eles têm é leve. Eles podem se considerar ofendidos porque parece que a gente está minimizando ou diminuindo a dificuldade deles. Enfim, nós temos pessoas que têm autismo 1, pessoas que têm autismo 2, pessoas que têm autismo 3. Onde 3 é a forma mais severa. Normalmente o autismo ele se divide em 3 grandes áreas, que é a área da socialização, a área da cognição e a área do desenvolvimento motor. Normalmente o autismo 1 tem uma área motora normalmente bem próxima do normal ou normal, considerado normal, tem uma cognição bem na média, às vezes até um pouco acima da média, e tem problemas de socialização, que varia dentro do nível 1. Pode ser um problema de socialização um pouco mais sério, mais difícil, ou até um problema de socialização que não é tão grave ou que não possa ser percebido. O importante é nós entendermos que pode não ser tão grave, pode não ser tão acentuado, mas ele existe. E essa pessoa precisa de validação e precisa de atenção dentro da condição que ela tem. O autismo tipo 2 é um autismo que normalmente vai envolver a parte social também, mas às vezes envolve a parte cognitiva e de linguagem. Então, muitos e a grande maioria dos autistas no nível 2, eles não têm uma comunicação que é na média, que é como a comunicação das outras pessoas que são neurotípicas. Então essa pessoa às vezes ela não consegue falar, isso não significa que ele não entende o que é conversado com ele, isso não significa que ele não quer falar, isso não significa que ele não sabe o que dizer. Essa dificuldade na comunicação do autista nível 2 não significa que ele tem problemas de comunicação dentro do cérebro dele. E aqui vai uma dica, né, como mãe de autista. Nunca deixe de cumprimentar uma criança autista. Não importa qual nível, seja 1, seja 2, seja 3, sempre cumprimente o autista. Não abrace, porque muitos não gostam. Então você estende a sua mão e vê qual é a resposta. Essa é a minha dica. Se esse autista gosta de abraço, ele vai pegar a sua mão e você pode perguntar, posso te abraçar? E aí ele vai responder. Se você é uma pessoa próxima dessa família, se você não é uma pessoa próxima, estenda a sua mão. Saiba que você pode ter algumas respostas. Essa pessoa autista pode estender a mão para você te cumprimentar, essa pessoa pode não estender a mão e essa pessoa pode talvez não olhar para você. E a minha dica aqui vai para o seguinte, não é porque não olhou, não estendeu a mão ou não te cumprimentou que essa pessoa está desprezando o seu cumprimento. Ele só tem dificuldade de expressar isso.
E nós, como pessoas que queremos incluir todas as diferenças do autista, nós vamos continuar cumprimentando, entendendo que aquele autista ele tem a forma dele de comunicar que a gente ainda não sabe qual é, e talvez os pais possam te ajudar nisso. E tem o autista nível 3, que ele tem dificuldade social, cognitiva e na comunicação, na linguagem, mas também tem uma dificuldade motora. Então esse vai ter problemas para andar, problemas com o desenvolvimento dos movimentos. Então a gente pode ver que existem autistas que vão desde aqueles que não conseguem andar ou falar ou se comunicar, até o autista que aparentemente não demonstra nenhuma dificuldade, mas ele tem. Isso é importante, né? Porque a dificuldade social, ela está em todos os níveis do autismo, seja o 1, seja o 2, seja o 3. E aqui eu quero encerrar essa pequena fala sobre o autismo e sobre os diferentes tipos de autismo, fazendo um apelo para que nós nunca julguemos, achando que a pessoa é menos ou mais autista do que o outro. Jamais use o termo "você nem parece autista". Isso é muito ofensivo para o autista de alto funcionamento, porque é como se você desprezasse ou você tirasse a validade de todas as dificuldades que ele tem. E as dificuldades que ele tem são reais. E quando você fala, nem parece autista, eu entendo que é uma forma das pessoas quererem dizer assim, nossa, mas você tá tão bem, né? A pessoa quer ser assim, quer dar um apoio, quer dar um incentivo, mas não é recebido dessa forma. Nem sempre é recebido dessa forma. Muitas vezes é recebido como, eu não acredito que você tem dificuldade, né? E isso não é legal. O meu objetivo é que a gente possa estar ajudando uns aos outros e ajudando as pessoas a lidarem melhor com todos os autistas. E a minha fala vai principalmente para os autistas de alto funcionamento, porque essa é a minha experiência, isso é o que eu vivo todos os dias com o meu filho, que um dia ainda vai estar pronto para falar por si mesmo e ele vai ser uma grande voz para falar em favor de todos os autistas que não têm uma forma de expressar. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.